E assim, Marcelo, tem também a questão aí da geração Z, cara. Eu tenho visto assim bastante que tem mudado alguns pensamentos. O pessoal gosta de criticar. Eu gosto de criticar na zoeira a geração Z bastante. Mas assim, sabe, exigir o feedback. A empresa, qualquer coisa que faz, a empresa é tóxica. Vamos meter o pau na rede social. Eu tenho que ser home office. Eu tenho que ter tal coisa, tenho que ter aquele outro, tal, tal, tal. Tem mudado muito aí, né, essa questão do mercado de trabalho para essas novas gerações e tal. Como é que você tem visto, cara, essa. Você é daquela velha guarda de falar assim, não, bom era na minha época e tal, ou não? Como é que funciona? Não sou não, Gus. Eu já tive um burnout em 2018. Então eu dormia 1 hora e meia por dia. Eu tinha minha empresa, eu tinha uma empresa grande de marketing. Atendia clientes globais como o Twitter. Eu fazia pesquisa de mercado para o Twitter, do México até a Argentina. Latam inteira era a Caramba. minha empresa que respondia. Dava aula num programa de mestrado e orientava ao mesmo tempo, sei lá, 10 pessoas. Dava aula de graduação e orientava pessoas na graduação, e de 4 a 5 vezes por semana eu fazia trabalho voluntário. Estou falando só de trabalho. Ainda tinha que viver, que fazer atividade física e por aí vai. Aham. E aí a gente vai achando que dá conta, né? Eu fui criado por uma família de classe média, e meu pai e minha mãe diziam isso: se você quiser ter as coisas, você precisa trabalhar duro. Meu Uhum. pai e minha mãe, funcionários públicos, foram se concursando, né? Minha mãe saiu de concursos que pagavam muito pouco até terminar bem a carreira dela de concurseira. Então era o exemplo que eu tinha em casa, que se você se dedica, você conquista as coisas. Só que eu não tive o aprendizado de que isso precisa ter limites. E que a gente vai ignorando esses limites, né? De quem está do lado, família, vai sentindo falta da gente, e a gente acha que é melindre. As coisas no corpo começam a não funcionar direito, então a gente fica com ansiedade, fica com azia, fica com dores. Uhum. Não, mas eu preciso, eu preciso, eu preciso. Então, quando o burnout veio em 2018, para mim foi uma lição de que somos humanos, não somos nem precisamos ser super-heróis e heroínas. E claro, continuo achando que o trabalho duro é a base da vida, tá? Mas eu acho que não é a qualquer preço, sobretudo se a gente trabalha duro para as outras pessoas enriquecerem. O É, que no geral acontece, né? Então, sim. o que eu tenho trazido de lição é buscar o equilíbrio. Eu acho que a gente não pode ser infantil e simplesmente colocar assim, um cardápio de exigências que Uhum. muitas vezes são pueris e descoladas do que eu estou entregando para a organização. Eu gosto muito quando eu mentoro pessoas de altos executivos que são clientes, a pessoas às vezes jovenzinhas que eu dou mentoria, às vezes gratuita. Não devia, mas faço isso. E aí, na conversa com essas pessoas, é muito curioso, né? Porque elas vêm assim com uma lista gigante de coisas que a empresa tem que dar. Eu falo, tá, mas o que é que você está dando para a empresa? Vamos fazer essa lista? Uhum. E aí, quando a pessoa começa a fazer a lista, ela vê que a balança fica assim, né? No geral, está muito mais pesada para a empresa. A empresa está dando muito mais do que ela objetivamente. Então, isso é um choque da realidade. Eu acho que tem coisas que, ao mesmo tempo, também são mínimas e que pessoas da minha geração achavam que era, a palavra essa mesmo, frescura. Como você Sim. poder não atender uma ligação fora do seu horário de trabalho se o seu cargo não prevê isso, e ou se não é uma urgência. Porque em algumas experiências recentes que eu tive, eu entrei em atrito com CEOs, C-levels aí de empresas por dizer, não, eu posso ficar à sua disposição, mas isso tem um preço. Não é o preço que você está me pagando. No Uhum. meu contrato não está previsto atender ligações às 3 da manhã porque você teve uma ideia. Mas isso é negociável. Você quer fazer essa negociação? Então, eu aprendi a colocar esses limites. Então, tudo isso para contar, eu dei aula, e ainda dou, né? Para pessoas que nasceram em 2000, 2001, que é um pouco assustador para uma pessoa que já passou dos 40 faz um tempo. É. E essas pessoas têm me ensinado algumas coisas, que a gente não precisa ser tão duro com a gente, reduzir a nossa existência à vida laboral,
ao trabalho, que Uhum. não tem nada de errado em descansar de vez em quando, em bater o ponto, em parar de vez em quando. E isso é muito importante para as pessoas que fazem o que gostam, o que é muito comum na área de tecnologia. Então as Sim. pessoas são vidradas em codar, em revisar código, em pensar uma solução, em fazer teste. E aí eu tenho uma fusão, né, entre a diversão e o trabalho, que é muito boa, mas que precisa ser dosada para a gente não acabar é, confundindo viver com trabalhar. Né? Aí parece que a diversão e o trabalho são a mesma coisa e eu não paro nunca. Isso é péssimo, tá, gente, para a vida. Então, eu penso que até acompanho bastante seu LinkedIn, morro de rir. Essas críticas são divertidas, porque eu acho que a geração Z ela meio que virou a moeda do avesso, simplesmente, e eu acho que não é por aí. Eu acho que é esse equilíbrio, é a gente pensar no contrato psicológico que eu tenho com a organização, o que eu dou, o que a empresa dá, ou o que eu acho que eu estou dando para a empresa e o que eu acho que a empresa está me dando. Que Uhum. tem isso, né? Tem a parte imaginária e tem a parte real. Fazer essas listas, cotejá-las, compará-las e de fato se perguntar se está valendo a pena. Aí cada um que tem que responder, né? Agora, acho que as pessoas têm que colocar em mente que elas não vão conseguir pagar os boletos delas, comprar as coisas que elas querem comprar, trabalhando pouco e fazendo corpo mole. Então, isso também assim é um dado e fato da realidade, gente. Eu como gestor, eu vou promover e vou dar tarefas mais complexas para as pessoas mais comprometidas e que entregam, ou para aquelas pessoas que mal fazem o feijão com arroz e já somem no Slack, sabe? Então acho que não tem muito Uhum. mistério aí. É. E outra também, você falou aí que você coloca algumas exigências hoje e tal, mas também depois de uma vida de carreira, depois de anos Sim. de aprendizado e tal, hoje você consegue, né, você já chegou num nível, assim, que você consegue recusar trabalho, colocar um pouco mais de exigência, coisas que você prefere que tenha, outras que não. Agora, o que eu acho ruim é quando alguém que está começando na carreira agora, começa a colocar esses limites e muitos limites, então até na área de desenvolvimento tem a brincadeira agora que é sênior de 2 anos. Então você tem 2 anos de carreira e você já é sênior. O currículo Então aceita tudo, né, Gus? você pode colocar lá o que você quiser, né. Então, aí é onde entra isso, sabe, assim, da síndrome do gênio, né, então assim: "Não, é porque eu sou gênio". Aí eu tenho que exigir algumas coisas e tal. Então tudo é uma questão de equilíbrio, né. Você tem que sim que pensar na sua vida, ter ali a sua o seu bem-estar e tal, conquistar essas coisas, mas você precisa conquistar essas coisas, né. Então tem que Precisa, precisa, mas eu tenho um porém com relação a isso. Eu dei aula para esse povo jovem muito tempo, e o que é que eu ouvia dos alunos? Falavam: "Você é um dos poucos professores que fala a verdade". O que é falar a verdade? É que você pega um trabalho e fala: "Realmente está ruim aqui, aqui e aqui". Então essas pessoas vêm de contextos domésticos e educacionais, em que, por N motivos, desde cansaço, que eu acho que muitas vezes é o mais comum, até a birra que essas pessoas fazem, as pessoas vão cansando de tentar corrigi-las e de tentar dar feedbacks que não podem ser feedbacks perversos e mal criados. uhum, Tem que ser feedbacks construtivos. Eu venho de uma geração que eu via as pessoas, sei lá, em redação falando todo tipo de palavrão, batendo na eh, mesa, batendo na gritando. mesa. Eu acho isso absolutamente inaceitável. Isso é comportamento de animal, né? Comportamento de gente. Aliás, de animal não adestrado. E eu penso que a gente precise dar esses feedbacks estruturados. E dar feedback é uma coisa que dá muito trabalho. E Sim. aí, como às vezes a gente não quer dar o feedback, a gente já rotula a pessoa. Ah, não, é feito de açúcar. Essa pessoa não serve, essa pessoa só que. Não, mas você chamou ela e deu um feedback? E viu como ela reagiu ao feedback? Então, sim, eu concordo com absolutamente tudo que você está falando, mas eu, como professor de adultos, que fui aí durante mais de 15 anos, eu via como as pessoas chegavam em sala de aula e às vezes uma coisa simples que você falava do tipo, você não vai ser aprovada no seu TCC ou aprovado se você não melhorar isso. A pessoa chorava. Eu dizia, meu Deus, o que é isso? Eu não sabia lidar com isso no começo. O Não que sabe será ouvir que eu... não, né. e aí, mas você via ao mesmo tempo que a pessoa
estava num momento de plenitude, porque pela primeira vez em muito tempo ela tinha ouvido uma crítica construtiva. Eu via muitos dos alunos: você se importa com a gente. Era uma das coisas que eu mais ouvia. Você se importa com a gente, porque eu não era esses professores que tinha 5 faculdades diferentes, dava aula num único lugar, consegui Uhum. esse privilégio depois de rebolar muito, e eu conseguia me dedicar bastante aos alunos, e eu acho que é isso que uma liderança às vezes tem que fazer e não faz. Essa é uma discussão antiga, né, a liderança, sobretudo quando é na área de tecnologia, e ela vai se afastando, a não ser que seja uma liderança técnica e tal. Mas uma liderança de pessoas, ela tem que entender que o tempo dela não está sendo gasto adequadamente, se ela não está fazendo one-on-ones, dando feedbacks estruturados, acompanhando o desenrolar desses feedbacks. Então, eu acho que essa geração tem muito a aprender, mas bastante a ensinar também, tensionando uma série de pilares que se firmaram na cultura corporativa e que não fazem bem para ninguém, né, Gus? Você olha aí para os Estados Unidos, que foi o modelo aí por quase um século, né, de empreendedorismo, de capitalismo, de geração de riqueza, a quantidade de pessoas com psicopatologias. É um país que tem vício de medicamentos para dor, sobretudo opioides. Então, os sintomas vão chegando, a conta Pra ela dormir chega. também, né. Para dormir. Então, é a vida inteira da gente, hoje em dia, da gente, assim, né, de muitas pessoas, ela é regulada neuroquimicamente por remédio. Você toma um remédio para acordar, um remédio para ficar calmo, um remédio para se concentrar, um remédio para dormir, um remédio, às vezes, para ter sua vida sexual. Então, todas as esferas da vida de muitas pessoas estão sendo orquestradas por manipulações farmacoquímicas. Não que isso seja um problema tomar remédio, mas desse jeito, né, atravessando a É. vida do dormir ao acordar, ao trabalhar, eu acho que isso revela que tipo de cultura organizacional gerações antes da nossa e a nossa geração construíram. Então, eu acho que quem chega apontando problemas tem que se acalmar, mas também precisa ser ouvido, porque a gente tem bastante coisa para aprender com as pessoas mais jovens sobre comportamento.